Pois é, dando continuidade a esse projeto de registros, hoje a gente quer registrar um escrito, uma poesia da minha mãe, Terezinha Campos Coelho, sobre um sapo, o sapo no brejo. Mas antes da gente falar dessa poesia, seria interessante a gente contextualizar, para sentir por que esse sapo e esse brejo despertaram esse sentimento dessa pessoa sensível. Minha mãe é do Piauí, meu pai também do Piauí. Meu pai se formou no Rio em 1954. E meu pai já tinha um irmão aqui em Goiás, aqui em Lusiânia, um médico, o Dr. Aderson, os antigos vão se lembrar dele. E meu pai estava meio sem saber para onde ia, depois de formado, também médico, o Dr. Wilson Cavalcante Coelho. E aí esse irmão dele chamou para o meu pai vir para cá. Meu pai já era noivo da minha mãe, os dois de Paulistana, do Piauí, não precisa dizer, da região mais seca, conviviam com a seca do Nordeste, aquela coisa de água, falta d'água e aquela história toda. Aí já dá para a gente imaginar alguém que vem da falta d'água para um lugar para o excesso de água, onde tem muito brejo, muita água, muito sapo. Por isso esse sapo chamou a atenção dela, né? E eles se casaram em 1955, meu pai e minha mãe vieram para Lusiânia. E ficaram morando numa casa que a gente já até fez um registro aqui sobre ela, mas em 1968, eles se mudaram para uma casa nova que meu pai tinha construído, próximo ao Hospital Santa Luzia, que era uma região das bicas, né? Das Três Bicas, da Biquinha, e tinha muita água ali. E nessa época minha mãe já estava cheia de filhos, já tinha experimentado essa solidão do Planalto, né? Que Lusiânia era bem mais isolada do que é hoje. Brasília não tinha se consolidado completamente ainda, e ela não tinha mãe, irmã, parente, ela não tinha essa família dela aqui. Então ela tinha essa solidão, essa reflexão. Aí a gente imagina uma pessoa sensível, que tinha uma vida anterior completamente ativa, era tida como uma pessoa de vanguarda, e de repente estava aqui no Planalto Central, estava aqui em Lusiânia, no começo de Brasília, saindo de uma região de seca para uma região de muita água, e já cuidando de uma série de filhos, inclusive uma doente, né? E meu pai, como médico, saía muito, atendia muito à noite nessa época, atendia muito nas casas, e ela ficava só com os filhos, e a gente imagina essa solidão dessa pessoa. Só um pequeno registro. Minha mãe conta que na sua juventude, com aquelas coisas de juventude, uma vez ela foi visitar uma vidente, e essa vidente falou para ela que ela ia se casar e morar no exterior, lá para as bandas de Goiás. Imagina a ignorância, tadinha, dessa vidente, mas olha como ela enxergou, né? E minha mãe riu disso, né? E alguns anos depois ela estava aqui em Goiás, aqui em Lusiânia, morando numa casa ao lado das Três Bicas, ao lado da Biquinha, cheia de água, cheia de sapo, cheia de filhos, e nas noites, nas madrugadas, nas solidões, nos momentos de reflexão, de silêncio, nos momentos de expansão da alma, da sensibilidade, ela ficava escutando esses sapos cantarem. Olha só, que mistura interessante, né? E aí uma vez ela até escreveu uma coisinha só sobre isso, né? E essa chuva que encharca as terras do velho Goiás? Migra, chuva, para o Nordeste, Agreste, e deixa em paz o velho Goiás. Olha como
O sapo no brejo. Ela diz o seguinte: o sapo calado vivia escondido no brejo ao lado, vivia metido na lama, no lodo. Coitado do sapo, calado, tão feio, tão sujo, qual caramujo, escondido, metido na lama, no lodo. A chuva chegou, a terra molhou e o sapo no brejo. O sapo cantou a canção que sabe cantar, e o meu coração se pôs a chorar. E o tempo esfriando, e a chuva caindo, a tarde chorando, o dia molhado e o sapo animado. E a nuvem tapando a boca do sol, a chuva descendo, a água escorrendo, o sapo cantando, minha alma chorando. Um abraço. Terezinha Campos Coelho.